Quinto ano, tudo bem? Hoje vamos falar sobre alguns sistemas e o primeiro deles vai ser o sistema respiratório. Iremos falar sobre o sistema cardiovascular, o sistema nervoso e o sistema reprodutor, certo? Então, iniciamos aqui pelo sistema respiratório, certo? Então, o que é o sistema? O sistema vai ter órgãos, um conjunto de órgãos que vão trabalhar para que uma função seja executada, seja realizada. E qual é a função que eu quero que funcione no sistema respiratório? Eu quero que minha respiração ela seja realizada, que ela chegue nos meus pulmões, que ela leve oxigênio para toda a parte do meu corpo e aí, pronto, função realizada. Então, esses órgãos que a gente vai estudar hoje, daqui do sistema respiratório, trabalham em harmonia, né? Assim como todos os sistemas têm que trabalhar em harmonia para que o nosso organismo aconteça normalmente, trabalhe e a gente funcione tranquilamente, né? No caso aqui, nós temos os pulmões, que são os principais, mas ele precisa de ajuda, não sozinho ele não dá conta, né? Vamos ver quem são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Primeiro começamos, tudo inicia pelo nosso nariz, né? Pelas nossas cavidades nasais. A poeira do ar que se respira é filtrada por minúsculos pelos. Então, esse pelinho que a gente tem nas nossas cavidades nasais, eles têm uma função, não é puro enfeite não, tá? Ele tem a função de filtrar. Quando a gente respira, a gente tem que o quê? Filtrar, esses pelinhos filtram as impurezas, o que tiver de impuro no ar. Porque essas impurezas não podem vir parar nos nossos pulmões, certo? Depois, também temos a boca, canal de respiração muito importante quando se respira com força ou rápido, após atividades vigorosas. Então, quando a gente faz um exercício físico, né? A gente precisa, aí nossa respiração fica cada vez mais rápida. Aí o nariz não dá conta, eu vou para a boca. Mas, quando a gente for respirar normalmente, sempre temos que procurar respirar pelo nariz, certo? Para poder o nariz filtrar, os pelinhos filtrarem as impurezas, certo? Então, a boca, ela ajuda também na respiração. Depois temos a faringe. A faringe liga o nariz e a boca à traqueia. Ó, a faringe. E aqui nós temos a laringe, certo? E depois vai vir a traqueia. Vamos ver qual é a função da laringe. A laringe produz o som da fala quando o ar faz as cordas vocais presentes nelas vibrarem. Então, a procamina está falando nesse exato momento porque o som da fala, quando o ar bate nas nossas cordas vocais, está acontecendo. Vocês podem falar e sentir, ó. Pode sentir que está tendo uma vibração bem aqui, ó, na nossa laringe. Ou seja, é isso que faz com que a nossa voz saia, com que saia o som da nossa voz. Enquanto a procamina está falando aqui, ó, a Pro está sentindo vibrar aqui, ó, na nossa laringe. Depois aqui a traqueia, né? A traqueia, bem importante também, é reforçada por anéis de cartilagem que protegem a pressão interna. Então, eles têm que ser, né, bem rígidos mesmo, para que não se feche. Porque se fechar, como é que o ar vai entrar? Então, a traqueia, é uma cartilagem protegendo a pressão interna, para que não se feche e nosso ar consiga passar, né? Ele tem que continuar o caminho. Depois disso, a traqueia vai se dividir aqui, ó, vai juntar com os brônquios. Os brônquios são os principais canais de ar ligados a cada pulmão. Então, nós vamos ter um brônquio para o pulmão direito e um brônquio para o pulmão esquerdo. Depois, esses brônquios, gente, eles se dividem, eles se ramificam, né? Que são chamados de bronquíolos. São os filhinhos dos brônquios. É como se eles fossem se desenvolvendo, igual uma árvore que vai tendo vários galhos. Pronto, é desse jeito.
Então, os bronquíolos, eles são ramificações, continuação dos brônquios. E eles vão se afinando, afinando, até ficar do tamanho, da finura, da espessura de um fio de cabelo. E depois, vocês vão ver daqui a pouco, né, que eles vão ter os alvéolos. Nos alvéolos, que são as bolsinhas de ar. Aí sim, é nos alvéolos que o ar chega nos pulmões. Aqui nós temos o pulmão direito, né, que se divide em 3 segmentos, ó, 3. E temos o pulmão esquerdo, que se divide em 2 segmentos, certo? Bom, o diafragma é o músculo que empurra para baixo a base do tórax, quando se inspira o ar. Então, essa partezinha aqui é aquela que faz com que a gente faça a movimentação e a nossa caixa torácica, ela fica inchada, né? Fica alta e depois relaxa, certo? É por conta do diafragma. Bom, conhecemos esses importantes órgãos e agora, o que são essas trocas gasosas? As trocas gasosas nada mais é do que quando eu pego da atmosfera o gás, né? E aí eu quero o quê? Eu quero o gás oxigênio, né? Então eu inspiro o gás oxigênio e libero o gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vai ser liberado pelas células, certo? Que estão trabalhando no nosso corpo e vão liberando o gás carbônico também. Então, esse movimento chama o quê? Inspiração e expiração. Quando eu puxo o ar para dentro dos meus pulmões, eu estou inspirando. Quando eu solto, eu estou expirando, tá? E aqui a gente já falou um pouquinho das vias respiratórias, né? Que são o quê? Essas cavidades, chamadas de cavidades nasais, é lá onde a gente vai ter os pelinhos que vão filtrar, certo? Aqui, ó, a imagem já está mostrando que está vindo um ar, mas vai precisar ser filtrado para não ir sujeira, não ir impurezas para os nossos pulmões. Dentro do tórax, vamos lá ver, gente. A gente já viu ali cada função. E aqui, lembra que eu falei dos alvéolos? Pois é, os alvéolos, eles são bolsinhas de ar, que vem aqui, que onde armazenam o ar, e aí sim vai para os pulmões, certo? Então vamos lembrar. Cavidades nasais, nariz, faringe, laringe, epiglote, esôfago, traqueia, caixa torácica, que é a parte onde fica, né? Pulmão esquerdo, brônquios, pulmão direito, bronquíolos, alvéolos e aqui o diafragma, tá? Bom, a respiração e a nossa saúde. Existem doenças respiratórias, como nós temos o resfriado e a asma. Essas doenças, elas vão obstruir as nossas cavidades nasais, né? E aí a gente fica com dificuldades na nossa respiração. E por exemplo, a asma, né? Muitas pessoas precisam de auxílio de bombinhas que vão auxiliar na respiração, porque muitas pessoas podem até se sufocar e morrer de falta de ar. Então, são doenças que prejudicam, sim, o nosso pulmão. E se tratando de resfriado, se não for bem tratado, né, pode se agravar numa pneumonia, em uma bronquite e outras doenças respiratórias, tá? Bom, o especialista que trata dos nossos pulmões é chamado de pneumologista. É ele que vai cuidar da nossa saúde pulmonar, tá? Bom, e agora vamos falar sobre o nosso coraçãozinho, que é o sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular também é conhecido como sistema circulatório, porque é ele que vai fazer com que circule o sangue para todo o nosso corpo, certo? E quem faz essa função de jogar esse sangue é o nosso coração, tá? O sistema cardiovascular tem como órgão principal o coração. Mas ele trabalha só? Não, tá? Ninguém trabalha sozinho nesse nosso organismo perfeito. Compõe o sistema cardiovascular o sangue, tá? Esse sangue é um tecido formado por plasma.
O plasma é a parte líquida do sangue, certo? Leucócitos, que são as células de defesa, eles que vão nos dar imunidade, os glóbulos brancos. As hemácias, que transportam o oxigênio, e as plaquetas que coagulam o sangue. Ou seja, as hemácias, elas vão levar oxigênio para o nosso corpo. Então, a função dela é essa, e os nutrientes. Então, que são os glóbulos vermelhos. E as plaquetas, gente, são responsáveis para que quando há um sangramento, ou no caso uma hemorragia, esse sangue consiga coagular, ele ficar mais grossinho e não se perder tanto sangue, tá? Por exemplo, já ouviram falar quando há um sangramento, a gente tem que estancar, ou seja, a gente tem que impedir que esse sangue fique saindo, ou seja, quando a gente demora uns minutinhos ali, vai ficar ali um tempo que o sangue vai ficar um pouquinho denso, mais grosso, e aí ele não vai conseguir sair com tanta rapidez. Isso aí é a coagulação, tá? Aqui nós temos as hemácias, que a Pro falou, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, os glóbulos brancos, que nos dá imunidade, protegem, defendem a gente, o nosso organismo. Aqui, ó, a coagulação acontecendo pelas plaquetas, certo? Ó, aí o sangue coagulou, se juntou e não pode mais sair. Sangue e plasma, então aqui, ó, o sangue da gente, ele é assim, ó. A parte líquida é essa. Só que aí quem dá a cor vermelha são as hemácias, né, como vocês viram. Então o plasma é isso aqui, é a parte líquida do sangue. Agora nós temos aqui os tipos de vaso sanguíneo, que fazem parte também para ajudar o coração a levar o sangue para o nosso corpo. Então, nós temos vasos sanguíneos chamados de veia, né, e artéria e os capilares. As veias, elas fazem com que o sangue volte para o coração, né, e as artérias, elas trazem do coração para o corpo. Então, é uma troca, certo? Enquanto as artérias traz o sangue com oxigênio, né, do coração para o corpo. Já a veia, ela vai levar o sangue pobre em oxigênio, né, vai ser o sangue venoso, que aí quem deixou esse sangue venoso aqui foram as células que já fizeram o trabalho delas, liberaram esse sangue venoso e aí, ó, vai voltar novamente para o coração e fazer tudo de novo, certo? E tem os capilares, que são as ramificaçõezinhas, tanto das veias quanto das artérias. E elas recebem e levam o sangue também, certo? Aqui o coração, a nossa bombinha que temos aqui, que faz impulsionar o nosso sangue. Ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, certo? Que tem suas funções, tá bom? Uma parte do coração vai trabalhar ali com o sangue com oxigênio e o outro com o sangue venoso. Eles não podem de jeito nenhum se misturar, tanto que um é responsável pelo sangue venoso e outro pelo sangue arterial, tá? E aqui, funções do sistema cardiovascular, revisando. Transporte de nutrientes, transporte de produtos de excreção das células ou órgãos para os órgãos excretores, regulação da temperatura corporal, defesa contra agentes patogênicos que vão nos trazer doença, transporte de hormônios e de produtos metabólicos, transporte de gases, oxigênio e gás carbônico, tá? Então, tudo isso aqui o nosso sistema cardiovascular ele realiza. O especialista que vai tratar do nosso coração, né, do sistema cardiovascular, é o cardiologista, tá? Então, probleminhas do coração, doenças do coração, é tratar com o cardiologista. Vamos agora para o próximo sistema, certo? O terceiro sistema que vamos estudar hoje é o sistema nervoso. O sistema nervoso, pessoal, ele vai ser responsável pela questão dos nossos nervos,
vamos lá ver a questão aqui. Compõe o sistema nervoso o encéfalo, a medula espinhal e os nervos, que a Pro acabou de falar. Então, o sistema nervoso, ele também é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Então, quem faz parte? Encéfalo, medula espinhal e os nervos. Bom, sistema nervoso central. Quem faz parte do sistema nervoso central? O cérebro, certo? O tronco encefálico, onde é que está aqui, ó, o tronco encefálico, onde a parte amarela, né? Essa partezinha laranja e essa partezinha verde escura. E o cerebelo, ó, que é essa parte roxa, certo? E o cérebro também, ele faz parte aqui, que é o telencéfalo, e o diencéfalo, que é essa partezinha verdinha aqui. Tudo isso aqui compõe o nosso sistema nervoso central. Ele aqui é a nossa, que comanda também os nossos movimentos, certo? Então, qualquer coisa, alguma falha do nosso mecanismo, pode ter alguma coisa estar relacionada ao nosso sistema nervoso, ok? Então, qual é a função do cérebro? Compreende a maior porção do encéfalo, sua superfície é cheia de saliências, de dobrinhas, né? É o centro de controle do corpo, responsável pela nossa memória, nossa inteligência e por quase todas as atividades vitais necessárias à sobrevivência. Então, quer dizer que o coração e o cérebro, eles estão ali juntinhos, né? Um também depende do outro. Na verdade, todos os sistemas dependem uns dos outros, certo? O cerebelo, ele fica localizado abaixo do cérebro, responsável pelo controle do equilíbrio e da postura do corpo. Ele também coordena os movimentos complexos. Então, eu consigo, a mulher está aqui se equilibrando, tentando calçar o sapato, e ela só consegue fazer esse equilíbrio aí devido ao cerebelo, certo? A questão da movimentação, da questão da nossa postura, tudo isso é por ele, certo? O tronco encefálico, esse aqui que estou mostrando separado, ele fica encarregado de regular as ações involuntárias, que a gente faz sem perceber, né? Que não precisa da gente comandar. Como os batimentos cardíacos. Então, os batimentos cardíacos são movimentos involuntários. Eles acontecem porque sem nosso comando. E quem coordena é esse aqui, ó, o tronco encefálico. Ele comanda as ações vitais do nosso corpo. Agora, a medula espinhal, também bastante importante, é a parte do sistema nervoso central que conecta o encéfalo aos nervos espalhados pelo corpo. Então, ele vai conectar esse aqui, ó, o encéfalo que a gente estudou, cadê? O encéfalo com a medula espinhal, certo? Eles vão estar ligados uns nos outros. Vamos voltar. Medula espinhal. Ela se estende ao longo de todo o canal da coluna vertebral. E é pela medula que passa a maioria das informações que chegam e saem do encéfalo para o corpo humano. Então, tudo que a gente vai fazer, seja andar, comer, falar, pular, quem manda essas informações, né, é a medula espinhal, certo? Que está ligada ao encéfalo. É como se fosse fios, né, que estão ali mandando informações, e essas informações são passadas e depois a gente vai e realiza, certo? O sistema nervoso periférico agora, ele é composto pelos nervos cranianos, que partem do encéfalo, e também pelos nervos raquinianos ou espinhais, que partem da medula espinhal, certo? Ó, aqui nós temos os espinhais, os nervos espinhais, e aqui nós temos os nervos cranianos. Gente, vocês sabiam que até o modo que a gente escreve, né, o lado que tem gente que escreve com a mão direita e outros com a mão esquerda. Quem escreve com a mão direita é chamado de destro
E quem escreve com a mão esquerda é chamado de canhoto, né? Canhoto ou canhota. Então, esse lado que a gente escreve é determinado pelo nosso cérebro. Por quê? Vamos lá. O modo como se escreve ele está relacionado com o funcionamento do cérebro. O nosso cérebro é dividido em duas metades, chamadas de hemisférios, que se classificam em direito e esquerdo. Vamos lá. O hemisfério direito, ele domina o lado esquerdo do nosso corpo. E o hemisfério esquerdo domina o lado direito do nosso corpo. Então, a pessoa que é canhota, que escreve com a mão esquerda, quer dizer que tem o hemisfério direito do cérebro mais dominante. E quem é destro, que escreve com a mão direita, quer dizer que tem o lado esquerdo do cérebro mais dominante, certo? Então, isso aí vai depender do domínio desses hemisférios do nosso cérebro, tá bom? Bom, então agora o médico que trata, né, das questões nervosas, neurológicas do nosso corpo, é chamado de neurologista, né? Ele que vai tratar questões relacionadas aos nervos, ao nosso cérebro, certo? Bom, e agora vamos para o último sistema da aula de hoje, que é o sistema reprodutor. E o que é reproduzir? Reproduzir é dar continuidade à espécie. As plantas se reproduzem, os animais se reproduzem e os seres humanos também se reproduzem. É por isso que nós estamos aqui, porque nós fomos reproduzidos, né? Vamos lá. Bom, o nosso corpo ele vai passando por mudanças. A gente é criança, vai crescendo, chega a parte da adolescência e nosso corpo vai passando por transformações, né? Vocês vão perceber no decorrer da adolescência de vocês que vocês não vão ser os mesmos de 2 anos atrás, porque o corpo vai mostrando sinais da nossa adolescência para chegar também à fase adulta, que é o quê? Mudanças que são feitas pelos hormônios. Os hormônios masculinos e os hormônios femininos. Então, é muito comum os homens, os meninos, né, estarem mudando a voz ficando mais grossa, aparecendo pelinhos na face, nas axilas, né? As mulheres também vão se percebendo também mudanças no seu corpo, o aparecimento de espinhas na pele, tudo isso é uma questão, os hormônios que estão aí aparecendo, fluindo no corpo de vocês, e o corpo vai mudando, porque ele está se preparando para a próxima fase, certo? Bom, e quem são os responsáveis por isso? Quem são esses hormônios? Quem é que produz esses hormônios no nosso corpo? Vamos aprender hoje, tá? Então, o sistema reprodutor feminino é esse aqui, ó. E é formado pelo quê? Pelo útero, pelas tubas uterinas, pela vagina e pelos ovários, certo? Então, as meninas, as mulheres, têm o sistema reprodutor feminino dessa maneira aqui, certo? Então, vamos ver aqui quem são os ovários e o que eles fazem. Os ovários produzem os hormônios chamados de estrógeno e progesterona. Esse estrógeno e essa progesterona são os hormônios femininos, tá? Nos ovários também são armazenados os óvulos. E o que são esses óvulos? Os óvulos são as células reprodutivas femininas. Sem elas não há reprodução, certo? Não há continuidade da espécie humana, ok? Então, os óvulos são as células reprodutivas femininas. E os ovários são os órgãos, é o órgão que armazena, certo? Não vamos confundir. Agora vamos conhecer o dos homens ou dos meninos também, né? O sistema reprodutor masculino é formado pela uretra, pênis
e testículo. É no testículo, nos testículos, aliás, são dois. Os ovários também são dois, tá bom, pessoal? Ó, ovário, ovário. E os testículos também são dois. Como aqui tá na imagem, não dá pra ver, mas são dois. Os testículos são glândulas que produzem, né? O ovário é uma glândula, o testículo também é uma glândula, que produz o hormônio masculino, tá? Enquanto o ovário, vou voltar aqui, o ovário é uma glândula que vai produzir o hormônio feminino, né? Ou que vai produzir esses hormônios e também armazenar as células femininas, reprodutivas masculinas. Os testículos, eles vão produzir os hormônios masculinos. E quem são esses hormônios? A testosterona, certo? E vão armazenar as células reprodutivas masculinas. E como é o nome dessas células reprodutivas masculinas? Os espermatozoides. Então, se eu perguntar para vocês como é o nome das glândulas, né, feminina e o da masculina. Vocês vão dizer que a feminina é os ovários, né, e o masculino são os testículos, tá bom? E as células? A célula feminina são os óvulos, as células reprodutivas, e a masculina são os espermatozoides. Eles precisam existir para poder ter a reprodução. A célula feminina e a célula masculina, tá? Então, como é que acontece essa reprodução? Aqui vou apresentar para vocês a célula reprodutiva masculina, chamada de quê? Espermatozoide. Aqui o homem, ele vai ter milhões de espermatozoides e é uma corrida que acontece dentro da mulher que precisa um só deles fecundar o óvulo. Então, quando um desses consegue fecundar o óvulo, ou seja, entrar nesse óvulo, certo? No ovário, no óvulo aqui, no caso, nós temos o óvulo. E aí, quando um consegue fecundar, aí sim vai acontecer a formação do zigoto. Vamos lá, ó. Olha a corrida. Então, houve a fecundação aqui, vai haver. Apenas um foi sorteado. Ele fecundou o óvulo e aí formou o zigoto, né? Várias célulazinhas. A partir desse ovo, né? Desse zigoto, é que o embrião vai se desenvolver dentro do útero da mulher, certo? Esse embrião vai se desenvolver, depois vai virar um feto. E aí vai crescendo. Vai crescendo aonde, Pro? No útero. A Pro mostrou no início do vídeo, do slide sobre a reprodução, que temos aqui o útero, é onde fica o bebê, certo? Então, ele vai estar aqui guardadinho, recebendo todos os nutrientes para poder crescer, né? E ele só vai poder sair dali quando ele estiver preparado, formado completamente. Então, enquanto isso, o útero vai se esticando, a barriga vai se esticando, até completar o período correto do bebê já estar desenvolvido. Então, a mamãe, ela vai ter que ter os seus cuidados, porque tudo que ela come, tudo que ela passa, até mesmo se passar nervoso, né, passar contrariedade, né, não se alimentar bem, ela vai transmitir isso para o bebê, porque ele está ali dependendo de tudo dela. Então aqui, comer muitas frutas, verduras, comer bastante leite, queijo, né, especialmente fígado para não pegar anemia, beber bastante água, certo? Garantir uma alimentação saudável, evitar doces e massas, né, para não engordar muito e não ter problemas durante a gestação, durante a gravidez. Nunca tomar remédio sem a orientação do médico, porque os remédios vão para onde? Também vai para o bebê. Então, tudo
tudo a mamãe tem que fazer pensando também no serzinho que está ali dentro dela, certo? Tudo que ela passa para o bebê. Então vamos lá. Como é que acontece o desenvolvimento do bebê, né? Aqui nós temos primeiro mês, segundo. Isso aí, ele vai se alimentando, recebendo tudo necessário que a Prof falou agora, até estar completamente formado. E aí, quando chega no 9º mês, né? São 9 meses que a gente passa dentro da barriga. Claro que existem situações em que o bebê nasce com meses adiantados. Por exemplo, tem crianças que nascem com 7 meses e tudo, porque houve alguma coisa ali que teve que tirar rapidamente para que ele não morresse, né? Então, acontece da mamãe ter que o bebê antes do tempo, certo? Mas o período correto são 9 meses, ok? Então, como a gente está falando do período correto, a hora do parto é uma hora em que a mamãe tem que estar preparada, né? O hospital tem que estar em locais onde tem equipamentos. Por quê? Porque existem os partos normais e os partos cesáreos, né? O parto normal, a criança vai sair normalzinha pelo útero da mamãe. E o cesáreo, se acontecer da mamãe não conseguir tirar o bebê normalzinho como é para ser, o médico tem que agir às pressas e fazer uma cirurgia chamada de cesariana. Essa cesariana acontece o quê? Há um corte na barriga da mamãe e aí a criança sai. Então, tem pessoas que escolhem, né? Mas às vezes acontece de não dar certo, ter normal ou ter cesárea e assim por diante. Então, por isso que deve se ir para o hospital, né? O hospital tem que estar realmente preparado com todos os equipamentos necessários, porque se houver alguma mudança ali na hora do parto, às vezes estava preparado para ser normal, mas aconteceu, não pôde ter, fazer uma cesariana. Então, a hora do parto é uma hora em que a criança não pode passar do tempo de ficar ali com a mamãe, certo? Senão pode acontecer algo de errado. Então, a hora do parto tem que acontecer. Então, se não puder tirar antes, né? Ou pode tirar antes, se acontecer alguma coisa. E se algo acontecer, tem que partir para cesariana, tá bom? Então, meus amores, finalizando o nosso conteúdo, certo? Se vocês, no caso, que não entenderem o conteúdo anterior, volta o vídeo novamente para entender os 4 sistemas de hoje. Beijos!